Então, a primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro contato com as ideias de Rand e, e o que você fez para continuar explorando essas ideias lá no início? Bem, eu estava na minha juventude, o meu pai era professor da escola e ele sempre tinha diversos livros na casa. Ele começou a ler Ayn Rand e começou a falar sobre alguns desses romances, desses livros. Eu posso ter lido alguma coisa sobre a não ficção, aqui e ali, naquela época, e naquele momento eu tive uma impressão positiva daqueles escritos. Quando eu tinha 16 anos, eu sentei e li A Revolta de Atlas. Na época, era o livro mais longo que eu já tinha lido, né? Não ficção. Eu li com muita rapidez. Eu Eu tentei ler ele inteiro naquele momento, mas foi muito difícil. Eu tinha que parar diversas vezes, mas queria voltar logo para terminar. Teve um impacto profundo em mim. E sempre que eu leio o livro, eu sinto que é uma experiência incrível de poder desfrutar um romance de tal qualidade. Então, comecei a ler as obras de não ficção, Capitalismo, O Ideal Desconhecido, a Antirrevolução Industrial. Basicamente, eu li tudo que podia, que o meu pai tinha comprado e estava disponível. Ele assinava um periódico de Ayn Rand na época, que era como se fosse uma revista, na metade da década de 70. Então, havia sempre coisas novas sendo publicadas. Durante o último ano do ensino médio, eu fiz o curso de lógica do Peikoff, que na época era em fita cassete. Eu acho que na época só estava disponível no Canadá e nos Estados Unidos, então eu estava sempre na biblioteca de Stanford na sexta de noite e eu ia lá presencialmente também. Depois surgiu o curso sobre a filosofia do objetivismo. Em 77, o Peikoff visitou a minha cidade e fez uma grande palestra na minha cidade. Parecia que, que nenhum dos intelectuais do objetivismo saía de Nova York, né? Foi a primeira vez que alguém foi para a Califórnia. Eu participei do resto do curso através das fitas. E foi nesse curso que Rand participou. Eu ouvi essa gravação 7 meses depois do evento. Então, passou esse tempo, eu me formei em Berkeley em 1981 e eu já tinha praticamente consumido tudo, ou quase tudo que já estava publicado na época. É interessante, olhando para trás, ter conseguido consumir todo aquele conteúdo, né, ao mesmo tempo. Mas isso era o que estava disponível. Eu sou formado, eu era um formado em engenharia, né, estava me formando em engenharia. Eu não gostava muito das humanidades, nem de filosofia, e não tinha ideia de me tornar um filósofo. Então, eu acabei explorando outras coisas, eu acabei parando um pouco na década de 80, né, de estudar filosofia. Mesmo assim, então, só muitos anos depois saiu o Opar e outros livros, então a década de 80 foi um pouco estéril para mim, né? E também na produção. Eu tive acesso a alguns cursos só décadas depois. Eu poderia, nessa década de 80, ter aproveitado melhor o tempo se houvesse mais obras. Eu tentei, na época, entender da melhor forma possível, mas acabei estabilizando, né? Não evolui tanto.